Bom, pessoal, a gente teria um intervalinho, mas vamos seguir aqui para o próximo, porque temos aí bastante coisa para ouvir, né? Agora a gente vai fazer um update de legislação, acho que falamos aí nesses 5 painéis que a gente teve até agora, sobre a nossa missão de todos nós pessoais, aí, de estar a par dessa legislação e de todos os updates. Eu particularmente falei diversas vezes aqui que esse painel é o que eu mais preciso anotar, pegar meu caderninho, em todos eu aprendi muito, mas esse eu preciso pegar meu caderninho aqui e me atualizar com tudo que foi, né, publicado e normatizado aí recentemente. Então a gente vai começar com uma apresentação da Lenir Cavalcante. Apresentar a Lenir para mim é até difícil, porque é mais uma professora aí, né, muitos anos trabalhando com ela na consultoria. A Lenir tem mais de 30 anos de experiência como consultora. Acho que conhece aí muitos planos desde o seu começo da sua formação, histórico, e ela é a fundadora da LDC Consultoria e Treinamento, né? Então, falando aqui de fontes de informação, ela tem muita coisa. Depois a gente vai incluir aí o Fábio Coelho, que é outro, acho que, né, mais além do que mestre, ele foi muito inovador, ele trouxe uma visão muito diferente para o nosso sistema em termos de legislação. Então a gente quis ouvir dele aí a opinião e tudo que a gente tem feito, mas hoje ele é aí, né, da outra ponta. E aí essa foi nossa ideia, né? Foi pegar alguém que não esteja aí no chapéu do órgão fiscalizador e que possa dar a sua opinião de uma forma mais, né, isenta e ampla sobre todos os desafios do nosso sistema aí em relação a isso, né? Então, Fábio, só para já fazer as apresentações, depois a gente já engata no assunto. Ele é hoje o presidente da MEC, né, que é a Associação de Investidores de Mercado de Capitais. Aliás, justiça seja feita, muitas das minhas inspirações da minha palestra de ontem sobre ESG eu peguei na MEC, peguei nos guias da ABRAP, além aí do estudo que a gente faz, então agradecer aí nessa ótica também. Lenir, vamos começar com a sua apresentação, aulinha para todos nós nos atualizarmos e acompanharmos, e aí depois eu passo a palavra aí para o Fábio Coelho. Palavra com você, Lenir. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas aqui do painel, Francisca, nossa anfitriã, Fábio, nosso colega já do sistema de algum tempo, né? Eu tenho, assim, um grande desafio, porque todo mundo falou de legislação, mas, assim, foi pincelando, e a gente não consegue, assim... Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que é um pouco densa, porque nessa janela que me foi solicitada aqui de 2020 até março de 2021, nós temos nada mais, nada menos do que uma lei, 4 resoluções, 15 instruções e 8 portarias. Então, é um belo desafio. Obviamente, algumas têm uma relevância maior do que outras, mas a gente vai passar aqui com vocês o material. Eu vou compartilhar a apresentação, que eu espero encontrá-la rapidamente. Acho que está compartilhada, por favor, me ajudem. Ainda não, né? Ainda não. Momentos da pandemia, a gente já teve a frase mais falada do século: você está no É, mudo, falhas nos microfones, agora não, vem mas eu sempre não estou aquele no mudo, momento. não, né? Eu Não, não estamos estou no falando mudo. do evento, né? Tem que passar por Ah, todos os tá. estágios das reuniões de pandemia. Tem o Essa aqui. momento do mudo, o momento da falha do sistema, que tem É, que não, entrar e não. sair, que eu Foi passei por só ele. localizá-la, vou botar aqui no Isso. modo apresentação, que tinha Ótimo, algumas perfeito, telas abertas, eu levei um ótimo. tempinho para localizar. Então, como eu comentei com vocês logo no início, né, a gente tem esse desafio, falar desse conjunto de legislações, aqui resumindo elas, e depois esse material a Francisca acho que vai compartilhar com todos os membros aí do evento, isso é interessante, mas assim, a gente não chega no futuro sem olhar o passado. Ontem esse assunto foi muito discutido, né, no painel que o Felinto e o professor Juliano apresentaram, e em relação à legislação, por muito mais razões, esse fato é muito relevante. A gente não chega no momento atual de paraquedas, é o que eu digo, né? A gente precisa estar olhando a cronologia dos fatos, e a gente não consegue fugir de alguns marcos regulatórios que foram muito importantes para o sistema. Começou lá com a lei
6435, de 1977. De fato, essa lei ela teve a prevista vigência dela a partir foi de janeiro de 78. As entidades tiveram um prazo aí de 120 dias para se adequarem a essa norma. Um parêntese aqui interessante é que todas as empresas, pessoas que atuavam como entidades de previdência precisaram se adequar a essa nova norma, né? E, dentre todos os seus requisitos, o mais relevante ali que eu vejo é a questão de que foi requerido que, a partir de então, né, elas tivessem que ter autorização do governo federal para continuar assim com as suas atividades. Um outro parênteses que eu trago aqui, que o pessoal falou muito de tempo, de experiência, está no sistema há muito tempo, eu tive, vou dizer, o privilégio de começar a trabalhar nesse mercado de previdência, ainda como estagiária de um curso técnico de estatística à época, no período desse início de 1978, praticamente junto com a lei, quer dizer, é bastante tempo. Acho que eu vivenciei essa história e eu fiquei um pouco pensando, vou falar ou não vou falar? Vamos... Pessoal, não chegou, acho que ninguém chegou tanto a tão antigo aí a mostrar o seu passado, né? Então, a Lei 6435 tem esse marco regulatório. Depois temos a Constituição Federal, em 1988, que definiu o regime de previdência privada complementar como regime independente do regime geral de previdência social, e que ele seria baseado na constituição de reservas como garantia, né? Eu acho isso também um fato muito relevante. A Constituição definiu que haveriam lei complementar para regular todo esse normativo. Isso veio acontecer só em 2001. Mas nessa janela entre 88 e 2001 e 1990, a gente tem a Lei 8.020, que estabeleceu aí as relações entre as entidades públicas e as suas patrocinadoras. Chega em 2001, Lei Complementar 108 revoga a 8.020, Lei Complementar 109 revoga a 6435, e temos aí hoje essa lei que já está em vigor desde 2001, né? Nós já temos aí praticamente 20 anos dela, e a 6435 vigorou por 24. Então, a gente já tem um histórico grande. Outro marco regulatório importante é a Resolução CGPC número 6, que regulamentou os institutos. Até então, era muito comum os planos BD do passado, e que, em algumas situações, as pessoas ficavam um tempo nesse plano, saíam desse plano e nada tinham, porque não tínhamos os institutos regulados. Então, essa regulamentação foi muito relevante para o sistema. Em 2003, o decreto 4942, que trouxe a forma de apuração de responsabilidade, penalidades, e para, de alguma forma, normatizar e punir algumas atividades. Em algumas situações, as pessoas criticam, mas tem que haver para que haja a evolução até do sistema, né? Temos a resolução CGPC número 13, que é um marco. O João Carlos, na palestra dele, referendou ela novamente e só corroborou a minha opinião de que o marco da resolução 13, em que definiu os princípios, prática de governança, gestão, controles internos para as entidades, foi muito relevante para o nosso sistema. E ela ainda está em vigor até hoje. Eu acho que isso mostra a maturidade, a evolução e a importância dessa regulação, todos esses controles, para que a gente tenha algo muito seguro, porque, de fato, como foi dito na última palestra, nós não estamos tratando de algo que seja no papel do gestor, ou que hoje em dia, além de consultora, ainda sou conselheira de uma entidade. Então, você tem um outro chapéu, um outro conjunto de responsabilidades que precisam ser observados. Nessa sequência, eu preciso diminuir, que eu não vou conseguir chegar aqui. A gente tem a Lei 12.154, que foi a que criou a Previc, né? Uma autarquia, dando poderes individuais diferenciados. Isso também foi uma evolução do sistema. Temos a resolução CGPC número 11, que é a resolução de retirada. Como a gente diz, não dá para falar num casamento em que eu não conheça a porta da saída, né? Então, é importante que ela seja bem definida, bem clara. Ela revogou a resolução 6 de 88, mas, de qualquer forma,
que existia uma resolução de retirada no passado, lá em 88, mas ela veio trazendo modernidade para o sistema. E, por fim, não menos importante, mas mais relevante para quem carrega o chapéu aqui técnico também, né? A resolução CNPC número 30, que revogou a resolução lá 26, mas estabeleceu os procedimentos para apuração de resultados e parâmetros técnicos. Então, assim, esse é um arcabouço para a gente poder chegar no mundo que a gente hoje tem aqui de desafio, que é falar dessa janela 2020, março de 2021. Temos uma lei, a Lei 13.974, que, na verdade, ela trouxe só foi a constituição do COAF, que já estava previsto lá na Lei 9.613, sobre crime de lavagem de dinheiro, e qual o destaque que a gente tem aqui em relação a isso? Lembrando que, dentro das atribuições do COAF, está decidir sobre as infrações e penalidades. Dentro do COAF, terá um representante da Secretaria Nacional de Previdência Complementar e para dispor sobre os assuntos já que a gente já conhece dentro do nosso sistema. Passamos para o conjunto de resoluções, né? Dentro do conjunto de resoluções, a gente começa com a resolução CNPC 35. O que diz a nossa 35? Né? Na verdade, ela é uma resolução que é aplicável às entidades que estão sujeitas à Lei Complementar 108. E o que a gente pode destacar aqui? Que essa resolução revogou a resolução 7, mas a maioria dos dispositivos da então resolução passada permanecem na nova, né? Permanece o prazo de 4 anos para os mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, mas traz a obrigatoriedade de renovação de 50% a cada 2 anos, e isso tem que constar no Estatuto. Para a diretoria executiva, prevê um máximo de 6 membros, trazendo aqui aquela questão de que o Conselho Deliberativo é responsável pela condução do processo, mas que seja um processo técnico, transparente e que seja divulgado. Na verdade, assim, a criação de planos de entidades vinculadas ao sistema público, ela tem algumas restrições, ela pode aderir a planos multipatrocinados, e a criação de um novo plano ou de uma nova entidade, ele está vinculado a uma aprovação de um estudo de viabilidade, onde eu comprove ter condição de dar continuidade, de segurança para esse plano que está sendo criado. Ainda na 35, o que a gente tem a destacar aqui é basicamente que o prazo, né? Embora, eu vou só fazer um parêntese, eu falei que eu estaria colocando resoluções de 2020, essa é do final de 2019, mas como ela só foi publicada em 2020, eu achei que valia incluí-la logo aqui no início do nosso painel. E a questão do prazo, eu tenho um prazo de 2 anos para que as entidades se adequem a essa norma, né? E esse prazo ele vai finalizar em fevereiro de 2022. Então, durante esse ano, as entidades que precisam se ajustar a algum dos itens têm que providenciar para poder atender quando chegarmos lá no final do ano. Ok? Continuando ainda na 36, para ser bem rápida, na verdade, ela só criou a possibilidade, né, de poder, para que a Secretaria Nacional de Previdência Complementar possa prorrogar prazos durante essa janela de calamidade pública. A 37 dispõe sobre procedimentos contábeis. Ela tem teve a vigência a partir do dia 1º de setembro. O foco dela foi na regulação aqui dos títulos públicos na categoria de negociação. Basicamente, o quê? Né? Eu abri uma restrição que só planos de benefício definido ou planos de contribuição variável ou de contribuição definida que tenham características na sua fase de constituição e manutenção, características atuariais, né, vamos chamar assim, possam manter títulos com prazos iguais ou maiores a 5 anos marcados na curva. Basicamente, é essa restrição. Né? O que a gente tem aqui de mais relevante em relação a 35 é que, mesmo essas entidades que atendam a essa exceção,
elas têm que manter lá nas suas notas explicativas, nas demonstrações contábeis, todo o estudo, né, que justifique essa manutenção desses títulos marcados na curva de acordo com os seus compromissos. Tá? Um outro item relevante que eu destaquei aqui é que, assim, no geral, todos os demais títulos, todos os títulos privados que venham a ser adquiridos, eles devem ser classificados aí a mercado, né, e não mais sendo marcados na curva. Esse é um assunto que provavelmente foi muito discutido aí na maioria das entidades, principalmente aquelas que vinham adotando critérios de marcação na curva. A resolução CNPC 38, ela vem basicamente revogando um conjunto de normas entre 2001 e 2017, foi muita coisa que vinha sendo substituída, que ficou pendente, vinha de órgãos que já estavam não estavam mais operando, aí, o antigo CGPC mesmo, e mesmo para uma limpeza, vamos chamar assim, nos normativos antigos. A instrução Previc 23, né, o que ela tem, basicamente? Ela prorrogou a entrega dos documentos que estavam previstos aí para março e abril do ano passado, então, também já passou, não tem muito mais que agregar. A 24, ela estabelece procedimentos e prazos para análise de requerimentos que sejam encaminhados à diretoria de licenciamento, e aí a gente tem alguns destaques, né? Ela passou a vigorar a partir de abril de 2020. A gente tem o que eu destacaria aqui, um licenciamento automático para aquelas retiradas vazias, disponibilização aí pela Previc de modelos de convênios de adesão e de regulamentos, aquelas entidades também que queriam aprovar modelos já pré-definidos junto à Previc também, seria possível. O que mais que eu teria aí a destacar dentro desses itens? Aí a questão principal que eu acho que é mais relevante foi a alteração de alguns prazos. Que aí a gente tem, eu colei esse quadrinho aí do mercado, que tem a aprovação de convênios de adesão, né? E termos de adesão, eles eram antigamente de 20 dias, passaram para 60 dias, constituição de entidades também passou de 20 para 60, transferência de gerenciamento de plano aumentou mais 5 dias, de 25 para 30, os regulamentos, aplicação de regulamentos de 30 para 60, saldamento de plano de 35 para 60, mas os cancelamentos de entidade e encerramento de planos ou de entidade, esse teve uma redução de 20 para 15 dias. Ainda na resolução, na sequência das resoluções, a resolução 25, ela estabeleceu procedimentos para as entidades na execução das medidas determinadas pela Lei 13.810, sobre a indisponibilidade de ativos de pessoas físicas e jurídicas investigadas ou acusadas de terrorismo. E o destaque de toda essa norma, né, é que o não cumprimento acarreta penalidade. Então, a gente precisa realmente estar atento, né, no caso, a gente, na figura das entidades, para fazer os acompanhamentos e os reportes necessários requeridos por essa norma. Acho que basicamente é isso da 25. Na 26, ela só prorrogou o prazo para a época lá do ano passado, para 31 de maio do envio do relatório anual de informações. A 27 revogou 29 atos da então CNPC, atos normativos da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e da antiga Secretaria de Previdência Complementar. A resolução 28 prorrogou prazos de certificação, mas ela foi revogada depois pela 38. Tá? A gente fala lá um pouco quando chegar na 38. A 29, o que a gente tem? Ela trata de requerimento aí para reconhecimento de instituições certificadoras, traz todos os requisitos para que as empresas atendam a essa dinâmica, né? A resolução CNPC 30 estabeleceu procedimentos de acesso ao sistema da Previc, códigos
precisa ser observado. E a 31 chega aí com estabelecendo os normas e procedimentos contábeis. Aí vamos passar. Só as entidades devem seguir, obviamente, o previsto nessa norma nos seus registros contábeis. Ela definiu novos percentuais para a constituição de provisão de perda de valores de créditos vencidos. E eu diria que o destaque maior é esse artigo 22, né? Que mudou o registro contábil das dívidas de patrocinador relativas a serviço passado e equacionamento de déficit. O que essa norma definiu? Sai lá da conta de passivo, lá de provisão matemática constituída, déficit equacionado, para a conta de ativo de operações contratadas, tá, no realizável previdencial de ativo. Essa mudança teve um impacto, obviamente, todas as posições financeiras, a partir de janeiro desse ano, tiveram que ser ajustadas, e houve até uma prorrogação de prazo, né? O balancete, a gente vai ver mais à frente, mas os balancetes de janeiro foram prorrogados para serem entregues em março. E, além disso, vai existir, conforme previsto na norma, um relatório para complementar, para complementar todas essas operações de equacionamento de déficit a serem enviados também para a Previc, tá? Junto com junto com os balancetes, com os movimentos contábeis mês a mês. Eu acho que, em relação a 31, a gente ainda tem algum destaquezinho, a vigência dela, aquilo que eu tinha comentado, seria a partir de 1º de janeiro, quer dizer, foi a partir de 1º de janeiro, mas a entrega do balancete de janeiro foi postergada para 31 de março, e o relatório, como eu comentei com vocês, né, que junto com o balancete contábil seria esse relatório extracontábil, o prazo dele foi postergado para 31 de julho. Parêntese, Francisca, aqui para os conselheiros verem se todas essas dívidas, provisões, etc., estão sendo corretamente tratadas nos seus ALMs. Estou me intrometendo aqui, mas sempre o maior desafio é tratar corretamente essas coisas aí nos estudos de gestão de ativo e passivo, ponto para os conselheiros ficarem atentos. Desculpa, Lê, mas pode continuar. Ok. Então, foram aí revogadas também várias instruções de 2009 a 2019, também estão listadas aí nessa IN. A 33, né? Vamos aqui, as entidades de previdência complementar devem observar as orientações dos procedimentos. Eu preciso mudar nossas casinhas aqui, senão eu não vou conseguir ler. Deixa eu passar para o outro lado, ver se eu consigo. Né? Elas devem observar todos os procedimentos previstos aqui na Resolução 30, quando da apuração, da destinação de resultados de superávit, de equacionamento de déficit, realização de estudos técnicos, né? Ela tem que seguir as instruções aqui da Instrução 33, sendo redundante aqui. Quais são os nossos destaques, né? Ela regulamenta os critérios técnicos para definição de duração de passivo, né? Eu preciso, vocês me dão um minutinho, eu preciso conseguir mudar essa janela, não sei se eu ou vocês conseguem, porque senão não consigo. Acho que você consegue diminuir clicando no tracinho que tem em cima das nossas cabeças. Consegui, obrigada, achei, desculpa. Voltando, então, eu estava colocando que as entidades fechadas de previdência complementar devem observar as orientações e os procedimentos estabelecidos nesta instrução para o cumprimento do disposto na Resolução 30, aquela que eu já estava lá no nosso marco regulatório, né? Eu falei que eu não podia faltar, quanto à apuração de resultados, a destinação e utilização de superávit, equacionamento de déficit e a realização dos estudos técnicos e os parâmetros técnicos setoriais. E ficando revogadas aí a Instrução Previc 10 de 2018 e ela entrando em vigor a partir de janeiro de 1921. Alguns destaques. A alteração do conceito de tábua mínima, que até então vigorava, a tábua American League Table 83, para tábuas referenciais, tá? Passando a ser a referência, a tábua American League Table 2000,
básica segregada por sexo, que em alguns casos, quando eu não tenha condição de realizar o estudo, ela vai funcionar como parâmetro mínimo, da mesma forma que até então funcionava 83, mas aqui é uma exceção, quando eu não tenho condição de realizar o estudo, por a razão que venha a ser discutida. Para os planos de benefícios que comprovarem a aderência a tábuas de mortalidade, que gerem provisões matemáticas menores que aquelas geradas pelas tábuas referenciais, no caso a AT 2000, será necessário que o atuário responsável pelo plano emita um parecer técnico específico, e isso deverá ser acompanhado com uma manifestação de ciência e concordância do ARPB, tá? Comprovando que essa hipótese é aderente às características do plano. E as entidades que são classificadas aí como entidades sistematicamente importantes, elas, e que administrem planos de benefício definido ou planos que tenham a característica de benefício definido na sua Constituição, planos de contribuição variável, elas devem, adicionalmente, calcular as reservas matemáticas geradas por uma tábua geracional de mortalidade e registrar esse valor nas demonstrações atuariais. Tá? Detalhe, o resultado do plano deve ser registrado no balanço e no encerramento de cada exercício. Isso eu vou falar aqui rapidinho. E o ajuste de precificação vai estar restrito a só títulos públicos federais atrelados a índice de preços, mantido somente em carteira própria. Isso também foi definido aqui na IN 33. E essa nova restrição ela só vai ser aplicada. Teve um webinar da Previc tratando dessa IN 33, ele está gravado no YouTube, acho que as pessoas depois tiverem curiosidade que não ouviram pode ouvir, que confirmou que o estoque que as entidades tinham em fundos, que já utilizava a precificação, poderia ser mantido. A ajuste de precificação poderia ser mantido. Mas, olha só, isso era o que foi dito, né? Ainda não está sendo formalizado. A nova restrição só seria aplicada para novos títulos, aí a partir de janeiro de 2021, e para a destinação da reserva especial, essa IN definiu que apenas a parcela de benefício definido deve ser considerada na distribuição. Isso já era um entendimento da Previc, mas assim agora ficou, acho que, registrado, né? A utilização dos fundos previdenciais de revisão de plano devem ocorrer de forma concomitante entre fundos de participantes, assistidos e patrocinador. Eliminou ali o prazo de arquivamento. Ai, fiz uma bobagem. Eliminou o prazo de arquivamento. Eliminou o prazo de arquivamento de 5 anos dos estudos técnicos na entidade, mas, assim, agora não há uma determinação de qual seria o prazo, mas isso tem que estar à disposição da Previc na entidade. Na 34, o que nós temos aqui? Políticas e procedimentos internos para prevenção de crime de lavagem de dinheiro e de financiamento de terrorismo, e também para atender ali a lei de proteção de dados, né? Importante destacar que a vigência dessa norma foi no dia 1º de março passado. A Previc também realizou um webinar sobre esse assunto em fevereiro, e a ABRAP disponibilizou um guia para a implantação dessa IN. Isso tudo ajuda, né, o nosso sistema a não ficar com tantas novidades e precisando de ajuda para dar sequência. Temos a Instrução Previc 35, que dispõe sobre a operacionalização de procedimentos previstos na Resolução 4661, que trata das diretrizes de aplicação de recursos garantidores. Destaque aqui, né, que a gente vai destacar alguns pontos, porque o assunto realmente é muito denso, mas só para pincelar aquilo que a gente precisa ter guardado na memória, né? A entidade deve enviar à Previc as informações sobre os recursos dos seus planos, formados pelos ativos, né, e deduzidos as suas correspondentes exigibilidades. E aqui o parênteses, não computados os valores referentes às dívidas contratadas com patrocinadores, conforme disposto na instrução. Quer dizer, voltamos aí amarrado com aquela anterior, quando a gente falou da mudança de registro do passivo para o ativo
das dívidas, né? O que mais que eu posso destacar aqui? O envio das informações da política de investimento permanece no prazo de 1º de março do ano do exercício de referência, né, que ela vai vigorar, e, em caso de alteração, 30 dias a contar da revisão aprovada pelo Conselho. O envio deve incluir informações sobre todos os fundos abertos nas respectivas cotas, e a entidade deve enviar à Previc o seu demonstrativo de investimento de todos os planos, inclusive aí os planos de gestão administrativa, e também isso já existia, né? E eventuais substituições de informações no demonstrativo devem ser justificadas aí pelo AETQ. Ainda na 35, o que a gente tem? Um destaque, né, determina todas as informações mínimas que tem que conter na política, que devem estar previstas aqui na política de investimento. A entidade que oferecer perfil, ela deve observar as diretrizes da resolução do Conselho Monetário Nacional, que de esclarecer ao participante ou assistido os impactos da sua escolha por determinado perfil e verificar se esse perfil é o mais indicado para alcançar os objetivos dos participantes assistidos. Certo? Essa instrução revogou algumas outras, e a vigência dela foi a partir de janeiro desse ano. Na 36, ela está alterando a instrução Previc 20, mas basicamente assim, ela altera alguns itens, mas permanece ali o envio das documentações atuariais até 31 de março e até 90 dias após a conclusão do fato que tenha motivado uma realização de uma outra avaliação atuarial, né, de um fato relevante. A 37 revoga o prazo, aquele que a gente falou logo no início, que eu comentei já com vocês, que o prazo do balancete de janeiro passou para 31 de março e que do relatório extracontábil para 31 de julho. 38, prorroga o prazo de certificação para 31 de julho também. E aí tem só um detalhe, né, que essa prorrogação aí de prazos de obtenção de certificação, ela não se aplica ao ETQ e aos demais empregados que tenham responsabilidade pela gestão de recursos. Chegamos nas portarias. A primeira portaria, essa é uma portaria anual, que a Previc divulga todo ano, definindo a estrutura a termo da taxa de juro média, essa foi de 2020, né? Daqui a pouco a gente já vai ter a de 2021. A portaria 324 estabeleceu procedimentos e documentos necessários para instruir processos, em complemento à instrução Previc 24, que a gente viu lá na frente, que eu mostrei alguns prazos. Tá? Então, a gente tem aqui alguns destaques. Né? Eu digo que a introdução do termo de responsabilidade específico para cada tipo de operação, que deve ser assinado aí por um ou mais membros da diretoria executiva. Né? Esse termo de responsabilidade ele vai suprimir a necessidade de envio de uma série de documentos nos processos, que vão ser submetidos para análise da Previc, mas isso não tira a responsabilidade da entidade ter esses documentos lá guardados nos seus arquivos. Tá? No caso de operação de fusão, incorporação, transferência de plano único ou retirada total de patrocínio, ainda vai existir um novo termo, que é o termo de responsabilidade de encerramento, que também dispensa a apresentação de um conjunto de documentos para a Previc, mas que precisam estar guardados na entidade. Isso é uma simplificação de submissão de processo. Né? Isso é uma novidade na hora de construir os requerimentos para submissão de processo. Ainda inclui um tratamento para requerimentos relativos à retirada de patrocínio, distribuidor e habilitação de dirigente de certificação, um modelo
e certificação de modelo de regulamento e convênio, ela definiu aí um processo padronizado. Aqui, em relação à database, né, ela diz que, a princípio, a definição da database é 31 de dezembro do exercício, imediatamente a data em que eu vá protocolar um requerimento ou a data do evento que eu esteja trabalhando, né? E alguns processos aí submetidos na modalidade de licenciamento automático serão identificados aí com licenciamento automático, além do encaminhamento do termo de responsabilidade específico na hora do encaminhamento para a Previc. Ainda na portaria 324, porque ela é bem operacional, então eu tentei assim, resumi-la de alguma forma para o nosso encontro. E nas operações de destinação de reserva especial, com reversão de valores, os seguintes documentos não serão mais enviados para análise. Então, conjunto, a gente mandava uma série de documentos, você vai substituí-los também pela elaboração do termo de responsabilidade, desde que os mesmos se encontrem, fiquem arquivados na entidade. Finalmente, aqui, esse conjuntinho de portarias, a 337, ela altera só um anexo daquela norma que divulgou a estrutura a termo da taxa de juros, lá de 2020. A 288 dispõe sobre envio de informações relativas a investimentos. Na verdade, ela não tem assim muito dispõe sobre envio de informações a Previc relativas a investimento, política de investimento, movimentação de custódia, tá? Sobre isso que ela dispõe. A portaria 835 dispõe sobre orientações e procedimentos a serem adotados pelas entidades na realização de estudos de hipóteses setoriais, bem como para obtenção de autorização de utilização da taxa de juro fora do intervalo e apuração da duração do passivo do ajuste de precificação. Então, a 835, a gente tem aqui alguns destaques para dividir com vocês. A vigência dela foi a partir de janeiro de 2021. Ela visa regulamentar os aspectos operacionais da 33 e da resolução CNPC 30, então ela aqui de novo. Determina que a data do cadastro utilizada nos estudos não esteja defasada de mais de 6 meses em relação à data base da avaliação, né, que seria 31 de dezembro. Em relação à aderência das hipóteses setoriais, o estudo deve conter a comprovação de utilizar como base dados de, no mínimo, os últimos 5 anos para a hipótese de tábua geral de mortalidade e dos últimos 3 exercícios para as demais hipóteses. A Previc vai disponibilizar no site modelos de planilhas eletrônicas que deverão ser adotadas dos estudos técnicos referentes à adequação da convergência da taxa de juros real anual. E caso a entidade pretenda adotar taxa real anual de juros fora do intervalo, vai ser necessário submeter à Previc cópia do estudo de adequação. Acho que a linha travou, né? Oi? Travou? Agora voltou. Voltou? Acho que os últimos 30 segundos estava fora. Travou de novo. Acho que tenta tirar a câmera, Lenira. Está em Vigo. Te escuta melhor. Tira melhorou? A câmera. Agora sim. Agora está de volta. Acho que foi conexão de internet, talvez. Botou uma mensagem aqui, que a internet está instável. O Arelce. Coisas da vida. Como diz, coisas de pandemia, né? Tecnologia na pandemia. Mais um item obrigatório da pandemia. Pois é, tem que trabalhar com uma rede backup. Então, aqui são os novos valores atualizados, que, de acordo com o previsto no decreto 4942, tá? Nem pensei em não botar isso, mas eu falei, mas já que tem, né, tem que falar. Ninguém gosta. A portaria 874, que estabeleceu também o limite mínimo e máximo para as TACs, né, o termo de ajustamento de conduta.
E temos agora que de 2021 a Portaria 92. O que diz a Portaria 92? Ela dispõe sobre a operacionalização do envio a Previc, dos demonstrativos contábeis e das informações extracontábeis. As informações devem ser enviadas através do sistema eletrônico. Aqui tem uma série de questões aí mais operacionais para o pessoal da contabilidade, né? Mas é importante ter isso no radar, tá? Eu trouxe aqui um resuminho só das novas obrigações que estão previstas nas normas para 21. Não necessariamente para 21, mas a gente tem logo essa primeira, que seria a divulgação das informações da 32, né, da CNPC 32 de 19, que seria, o prazo era 31 de dezembro de 2020, quer dizer, então, a princípio, já a partir de 1º de janeiro, já deveria estar em execução aí pelas entidades, né? E, dentre outras, eu estou só destacando aqui a manutenção de um site na internet, onde deverão estar disponíveis informações gerais e informações específicas através de acesso por login e senha, e o simulador de benefícios, sendo obrigatório aí para planos de contribuição definida e planos de contribuição variável. A implementação desses procedimentos relacionados à prevenção do crime de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, né? Ela entrou em vigor em 1º de março de 2021. Só um detalhe aqui, que esse ano foi obrigatório, mesmo as empresas que têm um plano de CDs, aqueles CDs sem componentes de risco, eles tiveram que voltar a submeter até 31 de março o demonstrativo atuarial. Só estou aqui relembrando que já passou, mas foi algo novo que aconteceu em 21. Aqui o detalhe do CNPB por plano, né? Que está previsto na resolução CNPC 31 de 2018, que a princípio teria a data de implementação em março de 2022, né? Então a gente precisa, isso ainda precisa de uma resolução, acho que específica para você poder fazê-lo, mas é um fator aí para estar no radar das pessoas. E, por fim, não menos importante, o resumo das deliberações da última reunião do CNPC, que foi agora em 30 de março, que aprovou a troca de indexador do plano sem aval prévio da Previc, mas com embasamento técnico, né, do estudo para alteração do indexador, aprovou o fim da exigência de 1/3 dos membros do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos serem certificados, e que foi colocado em audiência pública a possibilidade de resgate das reservas sem que seja requerido o término de vínculo. Só um destaque que está lá no site da Previc, né, de que ela colocou lá um disclaimer para que as entidades divulguem aos seus participantes que são fraudulentos os ofícios e as comunicações em seu nome que orientam sobre o resgate de contribuições. Tá? Então, sim, gente, foi esse. Eu corri um pouco, mas por causa do tempo, querendo não prejudicar muito os meus 40 minutos limite, tá, Francisca? Acho que eu consegui. Eu acho Mas que incrível para todos nós aí, e incrível também, apesar de polêmico, a quantidade de realmente normas e legislações que a gente teve nesse tempo, mas eu agradeço muito por esses seus 40 minutos, Lenir, de aula e de consolidação. Consegui absorver muita coisa. Bom, antes da gente discutir sobre isso, eu vou passar a palavra para o Fábio. Fábio, fica à vontade para fazer suas colocações e depois a gente volta aqui para um debate, mas primeiro eu queria ouvir um pouquinho aí suas considerações gerais, não só sobre esse período, mas sua experiência toda aí também. Fechado, Francisca. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Lenir. Eu só vou pedir aqui o espaço, se ela me puder parar de compartilhar, eu vou fazer também um compartilhamento aqui de uma tela. E eu começo dizendo o seguinte, tá? Que se a gente entende, até pela própria legislação, que o Conselho, né, falando aqui lato sensu, incluindo aqui o fiscal e o deliberativo, né, se o Conselho é a instância máxima dentro da Fundação, a profissionalização desses profissionais aqui, parafraseando aqui nosso ambiente de pandemia, deve ser o novo normal. Então, a gente falou muito nas sessões anteriores,
sobre profissionalização, e eu vou buscar aqui nos próximos minutos, tá, de compartilhar um pouco a visão de como é que a nossa legislação caminhou e continua caminhando, né, nessa direção de criar esses incentivos aqui, né? E só para fazer o statement inicial, né, a gente está falando muito de governança corporativa, em que pese a gente ter visto aí a Leni trazer uma série de regulamentações que foram feitas aí nos últimos anos. É importante a gente ter em mente que toda vez que a gente fala de governança corporativa, a gente tem a legislação como um piso. Em muitas situações, né, a gente vai ter que buscar melhores práticas de ir além. Eu acho que isso vale não só para a Fundação, isso vale para a Companhia Aberta, que eu tenho acompanhado muito aqui com o Novo Chapéu, e vou fazer os respectivos disclaimers aqui, mas eu começo dizendo isso. Tá? O Sérgio, né, que me antecedeu no painel anterior, disse o seguinte: falo sem o chapéu, né, refletindo aqui uma opinião pessoal. E isso é exatamente o que eu vou fazer aqui. Tá? Eu acho que a leitura que eu trago aqui nos próximos minutos é dizer, se eu fosse conselheiro, o que eu olharia? Qual prioridade que eu daria? Quais são as situações que eu acho que merecem um peso maior nesse ambiente onde é muita informação, é muita legislação, é muita demanda, enfim. Então, eu vou tentar traduzir um pouco disso, né? Por isso que é importante ter essa independência aqui de falar sem chapéu. Eu falo sem o chapéu da AMEC, né, Associação de Investidores do Mercado de Capitais, onde a gente tem lá vários fundos de pensão que já são nossos associados, né? O presidente do conselho hoje da AMEC é o Walter Mendes, da Vivest. A gente tem lá no nosso conselho fiscal a Kate, da Metros, o Sérgio é nosso associado, né? A Grandeza, a Petros está lá, o Matias é da diretoria da AMEC. Então, assim, a gente tem um público aí que navega com esses vários chapéus, tá? E é importante fazer esse disclaimer. E, por óbvio, eu também aqui não represento a FGV, instituição onde eu estou lecionando algumas disciplinas, inclusive para fundos de pensão, né? Muitos conselheiros lá presentes também. Mas trago aqui, por óbvio, a experiência de tantos anos de Previc, de tantos anos de Banco Central. A Francisca estava comentando aí, olha, pô, a visão de economista, assim, eu perdi as contas de quantos relatórios de inflação eu escrevi no período que eu estava no departamento econômico lá, Francisca. Isso certamente ajudou na minha primeira ida para a Previc. Eu fui fazer, às vezes, ali, talvez, no economista-chefe, trazer um olhar econômico, né? E vou tentar consolidar toda essa experiência que depois também na presença no CNPC. E atualmente eu sou membro do Conselho de Ética do ICSS e também do Conselho de Autorregulação da ABRAP. Então, estou deixando todos esses chapéus de fora, tá? Mas certamente incorporando essa experiência, né? Eu fiz as contas outro dia, até para trazer aqui para o evento, de quantas reuniões de colegiado eu participei pela Previc, e nas minhas contas aqui ficou entre 180 e 200 reuniões, eram reuniões em tese semanais, né? Então, beirando 200 reuniões, e nessas reuniões eram muito comuns julgamentos de processos, sancionadores, enfim, eu construí uma linha ali do que eu entendia que era a melhor prática, né? Do que tinha dado errado, por que tinha dado errado. Eu vou tentar compartilhar isso aqui também, né? Feito essa longa abertura aqui do evento, né? Discutindo esse papel do conselheiro. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, eu acho que essa apresentação. Possivelmente vocês estão vendo aí, né? Confere? Sim, estamos aí. Maravilha. Então, eu vou começar aqui mais uma vez dizendo que o objetivo aqui é de ajudar a navegar nessa regulação, não com aquele olhar do analista, que precisa saber toda a legislação de ponta a ponta, não com o olhar do gestor, né? Não com o olhar dos diretores, que também, de alguma maneira, tem que cobrar isso das equipes, mas com o olhar de executivos que estão presentes nos conselhos. E aí, tentando trazer, como eu falei, uma opinião aqui particular. E eu separei 4 pontos aqui para os próximos minutos. Tá? Começo falando sobre como eu vejo, e aí eu vou fazer sempre esse disclaimer, né? O papel do conselheiro, né? E aí, com essa linha de é importante para um conselheiro fazer as perguntas corretas. Vou fazer algumas sugestões aqui. Vou contar um pouco de história, mas eu acho que de bastidor, talvez,
dessa longa série de regulação que a Lenira apresentou, e vou propor aqui, né, como eu falei, se eu fosse conselheiro, né, um mapa, talvez, do que eu enxergo que seria importante para estar no radar de conselheiros. E finalizo aqui, acho que com uma agenda para o conselho, mais geral do que conselheiros, né? Estou falando aqui talvez da instância de governança, com o papel ali da Secretaria de Governança, ou se não existe isso da Fundação Pequena, alguém tem que fazer, às vezes, numa secretaria, e o que não pode faltar, eu acho que nessa estrutura. Só para dar um pouco do pano de fundo aqui, e eu começo, né? Essa é a lâmina, eu falei, eu ministro alguns cursos, e eu começo e encerro todo o treinamento com essa lâmina, para dizer o seguinte: falar de previdência complementar, a gente viu isso no dia de ontem, né, muito no painel lá com o Everaldo, Benites, né, falar de previdência complementar significa que a gente está buscando eficiência operacional, seja dos investimentos, seja redução de custo, né, enfim, a gente está otimizando, mas tem uma série de procedimentos de documentação, de alçada decisória, que é tão ou mais importante do que você simplesmente dizer, né? Atingir ou bater a meta atuarial. Tão ou mais importante. Então, assim, eu gosto sempre de começar para dizer isso, porque às vezes a gente fica com essa leitura aqui de que estou com um olhar exclusivo de atingir meta, disso, mas falar de governança corporativa e de papel de conselhos é buscar também essa linha de processo. E aí muito foi dito aqui, mas eu não posso deixar de pontuar sobre a independência da atuação do conselheiro. Independência da atuação do conselheiro. Se a gente pega ali em vários momentos, mas a resolução 13 eu acho que consolida isso, né? Quer dizer, o conselheiro ele é independente. Se a gente vai na lei das SAs, né, lá está assim, sobre o dever de lealdade. Lealdade a quem? A companhia, a instituição, no caso, ao fundo de pensão. Então, a gente tem esse debate aqui, né, de profissionalização, né? Mas você tem uma dicotomia que eu acho que deve caminhar para uma extinção, né, em algum momento, nessa linha da profissionalização, assim, dos representantes dos eleitos, dos representantes do indicado, como sempre, melhor prática de governança diz. Uma vez investido cargo de conselheiro, você tem um dever de lealdade com a instituição. E aqui eu não estou falando simplesmente de achismo, a gente está falando aqui de leitura dos normativos que refletem melhores práticas internacionais. Então, esse é um ponto que não pode deixar de faltar. Várias palestras aqui eu acompanhei, trataram disso. Mas eu acho que vale também uma visão de situar o conselho dentro de algo maior. Eu falei, a gente não está competindo. O conselheiro, primeiro, não é gestor, não é ali aquele que vai resolver operacionalmente problemas, como regra geral, tem exceções, né? Por que eu falo isso? Porque é muito comum aquela leitura também de você ter uma vida executiva durante muito tempo, nos seus primeiros anos de conselheiro, você ainda ter aquele afã assim, deixa que eu faço. Não, peraí, você não traçar uma linha, tem essa independência, tá? Então, você tem o diretor-presidente e o corpo executivo, né, cuidando das áreas técnicas. Eu vou falar dos comitês aqui na sequência, mas talvez com exceção do comitê de investimento, que tem um caráter, às vezes, mais operacional, que pode estar debaixo ali do diretor-presidente, onde a área técnica, a gerência de investimento participa. Você tem, na parte de cima, ali, uma série de outros comitês que vão reportar para o conselho. Dependendo da complexidade da fundação, a gente viu aqui, né? Assuntos muito específicos. Cria-se um comitê dedicado para aquela relevância que vai reportar ao conselho e o conselho toma uma decisão. Em companhias abertas, você tem comitê de sustentabilidade, comitê de risco, comitê de pessoas, etc. E os fundos de pensão estão caminhando para isso. É óbvio, aqueles mais sofisticados vão ter isso em maior grau, mas a gente está vendo a própria legislação trazendo essa leitura de você ter um comitê de risco para assessorar ali o conselho, né? E eu vou comentar depois o que é mais importante para o conselho, né? Você tem ali no ambiente do conselho, né, nomeando auditoria independente, você tem a independência do conselho fiscal na avaliação das contas e no acompanhamento também do conselho de administração, aqui fazendo às vezes do deliberativo, e você tem a história do comitê de auditoria. Comitê de auditoria que a gente trouxe para o setor de previdência complementar, né, entidades sistemicamente importantes ali, com essa obrigação, como mais uma instância de proteção. Eu acho que a gente vai alinhando
governança com melhores práticas. Eu sempre dizia, quando eu estava com outro chapéu, né, que existia um gap regulatório, né? Apesar de eu entender que regulação excessiva atrapalha, a gente ficou muitos anos somente com as pedras fundamentais da regulação, né? A gente ficou lá com lei complementar, 108, 109, decreto, resolução 13, aí teve ali quase 10, 15 anos ali de pedras fundamentais. Basta ver a vigência da 26, né? O pessoal aí do mundo da toalha vai ver que depois precisou ali de regra de solvência. Eu conto um pouco dessa história ali na sequência. Eu acho que falando ainda do papel do conselheiro, e eu vou comentar isso ali um pouco mais na frente, né, sobre os skills, né? Soft skills e hard skills. Então, eu acho que como hard skill, a gente está falando aqui do próprio conhecimento técnico, desse estímulo e incentivo para que ele, de fato, seja capacitado, mas existe toda uma literatura de soft skills em conselhos, que assim, a maneira como você vota em conjunto, como você forma opinião com seus pares, como você eventualmente abre mão de uma posição para eventualmente fazer a combinação com posição de voto em uma deliberação, isso não é trivial, ainda mais quando você tem conselheiros que estão chegando pela primeira vez, assim, que quer, não, eu sou eminentemente contrário, pô, mas não dá para construir algo que traga, obviamente, segurança, que respeite toda a legislação e, eventualmente, traga ali um ponto intermediário, não é? Assim, isso é difícil de ser construído quando a gente está falando ali de, enfim, conselheiros que trazem um pouco desse histórico aqui de conflito. Tá? E aí, para falar um pouco dessa construção de história, tá? Eu vou começar do final para o começo. Tá? Quando a gente olha hoje, né, uma das principais atribuições ali de um fundo de pensão, a gente viu isso nos últimos painéis. Fabio, é pagar benefício, né? Precisamos pagar benefício, mas sem sombra de dúvida, eu vou repetir isso aqui, quando a gente olha hoje o que está acontecendo com a dinâmica das taxas de mercado, ótica do passivo, ótica do ativo, sem sombra de dúvida, esse é o maior desafio pelo qual os fundos de pensão vão passar hoje. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe, mas conto essa história a partir daqui. Se a gente pega o ano de 2012, voltamos no tempo, o Everaldo citava lá, pega lá o DeLorean, né, do filme Back to the Future, volta no tempo, se é profeta do passado ou não, ele sempre fazia esse tipo de provocação, a gente ria junto. A gente volta no tempo e olha o primeiro movimento de queda dos juros que a gente teve, né? Francisca vai se lembrar, aquele movimento que a gente esperava que no futuro chegou, veio para ficar, né? Durou muito pouco o ano de 2012, já entramos em 2013, lá voltou tudo para um patamar até acima do que estava antes. Mas, naquele momento, o que aconteceu no setor de previdência complementar, né? No primeiro momento, você vê a taxa de juros caindo. Você, gestor, acostumado a fazer isso por 30 anos, o que você pensa? Você diz o seguinte, eu já vi isso acontecer várias vezes, isso é temporário, daqui 2 semanas passa. Deu 2 semanas, deu 2 meses, deu 6 meses, na metade do ano ali de 2012, o pessoal diz o seguinte, precisamos fazer alguma coisa, porque eu olho para o futuro e não vejo a fundação conseguir cumprir ali o seu compromisso de entregar benefício. Naquele momento, eu era gerente, coordenador na Previc, e o CNPC se reuniu para decidir o que faria para criar os incentivos para os fundos de pensão reduzirem suas taxas, que eram muito elevadas. E daquelas lições aprendidas, né, não basta a área técnica dizer, pessoal, não vamos reduzir taxa por decreto. A gente precisa criar uma dinâmica de mercado. Mas não, né? A área técnica acaba sendo muitas vezes preterida pela dinâmica política, no bom sentido, né? Da negociação que você faz ali também, um voto que está dentro do CNPC, né? E o pessoal resolveu criar a famosa regra da escadinha. Que tal a gente reduzir 0,25 meio ponto a cada 6 meses? Que aí o tempo vai passando, vai reduzindo, aí fica tudo bem. Eu sou um pouco crítico com isso, fui crítico à época, né? E hoje se diz que o pessoal ainda pensou só na hora de cair, mas 6 meses depois, quando a taxa começou a subir, a regra morreu por natureza. Mas ali começou a ser plantada uma semente que eu acho que para onde a regulação prudencial caminhou hoje,
né, para a gente tentar olhar em perspectiva do que é que o regulador quer com esse tanto de norma, onde é que a gente quer chegar, que foi o embrião das regras de solvência. Tá? Porque logo na sequência, os anos de 2013, 14, 15, foram fundamentais para a gente explicar o que aconteceu com os passivos ali no final de 2015, que explodiram. Saíram de... A gente pega o déficit de fundo de pensão, soma todos os déficits de todas as fundações em 2012, 13, eu acho que dava 8 bi. No final de 2015, ele estava batendo 80 bi. E a gente estava falando ali de um total de ativos que, na época, devia ser 700, 800 bi de ativos. Então, era 10% do setor que a gente podia enxergar como um grande déficit. Né? Assim, Fábio, surgiu do nada, né? 10% ali do recurso garantidores, eventualmente dos ativos. Né? De onde veio isso? Né? Veio de uma dinâmica de ajuste de tábua atuarial. A gente olha os 3 anos ali, o pessoal saindo de AT83, migrando para AT2000 e AT2000, às vezes, desagravada, né? Gerou um aumento natural do passivo, só fazer conta. E, na sequência, a gente teve 3 anos consecutivos de bolsa negativa. Foram assim, estou falando de memória aqui, mas 13, 14, 15, 12, 13, 14, basicamente isso, né? Que também contribuiu para você ter uma dificuldade dos lados ativos e, para complementar, o pessoal começou a fazer redução das taxas de desconto. Matematicamente falando, né, no dia que você bate o carimbo numa reunião de conselho, seu passivo explode. Então, naquele momento, olha que legal, né? No ano de 2015, eu estava no Banco Central nesse período, e aí começou no segundo semestre do ano aquela história de vai ter uma CPI de fundo de pensão, no segundo semestre vai ter uma CPI. E aí me convidaram para voltar. Falaram, Fábio, a gente vai enfrentar, a gente precisa de ter alguma instituição com um pouco mais de experiência, você não quer voltar aqui para assumir uma diretoria? Falei, ó, tô fora. Estou aqui no Banco Central, estou tocando aqui, enfim, tem outras perspectivas, e o pessoal insistiu tanto, mas o que o pessoal falou, né? Uma vez que você entra no setor, que você aprende a legislação, que você vê a dinâmica, você diz o seguinte, cara, não me pergunta 2 vezes não, senão eu volto. Aí perguntaram. E aí eu voltei feliz da vida para enfrentar e fazer as mudanças ali, eu acho, com o poder da caneta um pouco maior para fazer esses ajustes. Então, regra de solvência, a gente fez ajuste de precificação dos passivos, todo esse movimento aqui de estrutura a termo de taxa de juros, a taxa média, a regra, a leitura né? Vamos olhar taxas de mercado e ficar de olho no que está acontecendo na fundação. Eu disse o seguinte, o papel do conselheiro é de fazer boas perguntas. Qual é a pergunta que o conselheiro tem que fazer assim que ele chega na fundação? A pergunta é, o atuário ou o diretor de benefício, né? Eu que estou chegando agora, vindo aqui do interior, queria entender um pouco mais da fundação, você pode fazer uma apresentação para mim de qual é o estágio hoje, do ponto de vista de solvência da fundação que eu estou chegando? Pois não. Começa a fazer a apresentação, você pergunta, né? Eu queria entender o seguinte, se a taxa de juros cair mais 100 pontos percentuais, 100 bases aqui, como a gente fala, né? Cair um ponto percentual 100 bases, né? Cair de 5,5 para 4,5. O que acontece aqui com a nossa fundação? Essa é uma pergunta retórica importante. Se a longevidade começar a aumentar, né? O que acontece aqui com o nosso passivo? As premissas hoje estão aderentes? Você faz essa pergunta para o atuário, senta que lá vem textão, né? Se você faz essa pergunta para o atuário, né, as nossas premissas hoje aqui estão todas aderentes à massa de participantes? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Tá? Então, fazer esse tipo de provocação é o papel do conselho, né? Porque você vai estimular que você tenha essas respostas adequadas. E eu estava falando aqui do movimento de taxa de juros. Esse é o relatório do ano passado. Se você olha que eu vou traduzir essa confusão toda, mas cada bolinha dessa daqui, né, representa a taxa de desconto de um fundo de pensão. Isso aqui é o carro-chefe para o conselheiro. Tá? E a linha tracejada azul é uma projeção de qual seria ou de qual será a taxa que vai ser divulgada daqui a pouquinho, acho que no final desse mês, né, para as taxas de mercado para 2021. Então, para dizer o seguinte, se as bolinhas estão fora do intervalo entre as linhas azuis, significa que o fundo de pensão vai ser muito pressionado a reduzir a sua taxa. Aí eu pergunto, olha o número de bolinha que está com taxa ali acima de 4,7, que é a média hoje, né, da meta atuarial. Olha o número de bolinhas
que estão com taxas elevadas. O fato de você ter simplesmente uma taxa maior do que a média não significa que está tudo errado, está tudo perdido. Não. Do ponto de vista de investimento, que eu não vou me aprofundar aqui, tem uma série de medidas que os conselheiros vão ter que se debruçar para responder como resolver, como sair dessa, mas esse é o desafio assim, que está acontecendo neste momento. E a gente vai falar aqui de estabelecer essas prioridades, tá? E aí, assim, Fábio, você fez um pano de fundo, contextualizou aqui para qual o caminho que a legislação está seguindo, né? E como é que a gente lê o que o conselheiro deveria, de fato, estar observando para não ficar com comentários lacônicos do tipo, tem que olhar tudo, né? Tem que saber tudo e tem que, obviamente, ser responsável por tudo, até para você dizer assim, poxa, se for assim, eu não quero, tá? Eu acho que a pergunta retórica que a gente vai colocar aqui agora é dizer o seguinte, olha, se você é um conselheiro e você percebe que a sua fundação está perdendo a sua capacidade de pagar benefício por essa leitura de premissa, 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 isso tem um impacto muito grande no plano, não existe nada mais importante do que você vai fazer dentro da fundação que não cuidar desse problema. E o regulador vai criando as mensagens, você vê as discussões no mercado acontecendo há vários anos, acho que nos últimos 5 anos esse foi o debate. E eu vou acrescentar como segundo ponto o seguinte, se você está chegando numa fundação que tem problemas graves já mapeados, se você está chegando numa fundação onde você já tem problemas graves já mapeados, você deve colocar essa dinâmica de ser capaz de cumprir ali o contrato, de pagar benefício e pegar esses problemas. Que problemas são esses, Fábio? Vai depender de fundação para fundação, mas eu vou falar aqui da experiência de ter vivido isso, tá? A gente pode citar aqui, vamos lá, né? Tem submassa, não tem submassa, tem comissão de inquérito, foi envolvido em processo de Ministério Público e depois você criou as suas comissões de auditoria. Você está falando aqui de alteração de regulamento, de judicialização, de equacionamento de déficit em curso, etc, etc, etc. Assim, tudo isso são problemas assim. Se você chega, esses problemas já são mapeados, você vai colocar na sua lista número 1 de ações para ser resolvido. Tá? O que eu costumava ver nos itens de pauta de uma reunião de conselho? O pessoal que já participou de reunião de conselho vai lembrar. Item 1 da pauta, aprovação da ata da sessão anterior, ok. Item 2, né? Atualização, apresentação sobre atualização do informe e tal. Atualização aqui de rentabilidade mensal. Atualização disso, daquilo. Apresentação, e eu vou concordar com o Sérgio para falar assim, a gente tem que fazer uma inversão de pauta urgente, aqueles itens que podem ser, inclusive, deliberados, ou se é só para ciência, ou eventualmente podem ser deliberados eletronicamente, mas aproveita a reunião para falar desses pontos mais importantes. Quer dizer, se tem algum desses itens aqui na pauta, você vai assim, como é que está o equacionamento? Está pagando, tem judicialização, como é que estão as premissas, está tudo alinhado, como é que a gente vai ter aqui a capacidade de pagar, as taxas, a rentabilidade da carteira, estamos performando ou não estamos, né? Eu acho que eu acho que é a dinâmica aqui, e eu dou um pouco mais de exemplo, tá? Eu separei aqui nesse gráfico aquela história assim, né? Como eu faria, faço um grande disclaimer aqui no rodapé, né? O que eu estou trazendo aqui? Eu digo o seguinte, olha, pensando do ponto de vista de urgência e do ponto de vista de importância estratégica, eu colocaria, por óbvio, a sustentabilidade dos investimentos como primeiríssimo ponto, a estratégia de longo prazo, papel do conselho de olhar estratégia lá em cima e você cuidar desses problemas que eu falei que eventualmente já estão mapeados. Esse aqui é o core. Esse aqui é o coração daquilo que o conselheiro tem que se debruçar. É óbvio que tem todas as outras coisas, eu vou citar aqui, também no estendendo de olho no relógio, mas assim, isso aqui é o mais importante. Se o conselho perde essa visão aqui de olhar a sustentabilidade dos investimentos, estratégia aqui né? Tem que estar lá, sustentabilidade do negócio, explorar novos públicos, plano família, buscar novos patrocinadores, estrutura de custo adequado, eficiência operacional, uso de tecnologia, tudo isso é estratégia. Isso é papel do conselho. Ele tem que provocar, ele tem que acionar a diretoria, os dois eventualmente montam estratégia, mas esse é o papel do conselheiro, de estar olhando o futuro, de estar olhando estratégia, e ele vai ter que se debruçar, vai ter que se dividir para entre olhar de estratégia de futuro com esses problemas que eu citei aqui.
Tá? E depois, né, tudo que está nesse slide aqui é importante, muita coisa é dever legal. Então, assim, eu estou tentando criar um senso aqui de urgência. Aí, assim, falar de conselho, não falar de responsabilidade de gestão de risco, de ter aqui uma matriz de risco que você vai acompanhando de tempos em tempos, daquilo que pode dar problema, do que já aconteceu, não é falar de conselho. Aí o pessoal já deve ter ouvido falar da expressão do tom que vem do topo, vem do conselho, a cultura de compliance, tudo aquilo que apareceu até o artigo 19 da resolução 4661, né, é função do conselho de estimular a criação daqueles procedimentos. Tá? Inclusive no artigo 19 da política de investimento, que eu usava sempre um slide, que assim, a política de investimento é o rei e a rainha dentro da fundação. Tá? E aí eu coloquei um bullet aqui que eu acho que consolida todos os outros. Ó, e todos os outros processos e deveres legais. Vocês percebam, né? Tudo que existe na legislação é responsabilidade, vai continuar sendo, só que você precisa dar um senso de urgência para todas as outras coisas. E eu, só em tempos de pandemia, a gente escreve isso em pedra, mas precisa dar um pouco aqui de senso também de urgência, né? Coloca lá, veio a pandemia. O que a gente faz? Preservação da saúde dos colaboradores e a manutenção dos processos operacionais passa a ser, principalmente naquele abril do ano passado, né, o mais importante que você precisa fazer. É urgente e é importante, não pode esperar. Então, isso aqui aconteceu, as fundações acho que saíram muito bem do outro lado. Em abril do ano passado, no final de março, eu escrevi um artigo, um artigo um pouco mais longo, eu acabei publicando no LinkedIn. Então, hoje eu uso o LinkedIn como a minha rede social e fico lá postando devaneios sobre também o mundo da Previdência. Depois, se o pessoal tiver curiosidade para dar uma olhada nesse artigo. E eu fiz exatamente uma leitura de, pessoal, olha, no meio dessa urgência toda, é óbvio que você vai olhar para o teu mapa. Qual é o mapa? Política de investimento. Mas se o seu mapa, você está no meio da floresta, você olha o mapa e olha para a realidade, e a realidade está diferente daquilo que está no papel, qual que você acha que você vai seguir? Fábio, mas qual o problema? Fábio, mas eu vou deixar de cumprir a política de investimento? Não, você vai lá e faz outra. Segue todo o ritual, a proposta da diretoria, aprovado pelo Conselho Deliberativo, submete ao regulador e diz, regulador, todas as premissas que eu tinha colocado aqui no ano passado, a partir da vigência de 1º de janeiro, mudaram, eu precisei fazer outra. Problema nenhum. Só que você precisa seguir, de alguma maneira, o ritual. Ah, mas mudou, ajusta junto. Tá? Então, nesse artigo, eu fui um pouco por aí, trazendo essa leitura aqui. Tá? A própria resolução 4661, que apesar de ser de investimento, todos os profissionais da Fundação deveriam, como eu citei até o artigo 19, fazer uma leitura da 4661, porque ali você tem uma série de processos de compliance, governança, gestão de risco que estão ali colocados, e um deles é essa questão da documentação. Tá? Então, vamos estender aqui em benefício do tempo. Tá? E vou seguir aqui para a última parte aqui do nosso bate-papo, para a gente ir para as perguntas e respostas, para dizer o seguinte, tá? Uma boa instituição, um fundo de pensão, né, ou a instância de governança, o conselho deliberativo, deve privilegiar uma boa chegada de novos conselheiros, o famoso onboarding. Está chegando pessoal novo? Vou te fazer uma grande apresentação sobre como estão nossas premissas, como está o passivo, como está o ativo, quais são os problemas que já estão mapeados, em qual enrascada você se meteu, qual é a sua responsabilidade aqui. Tudo isso deve ser feito num bom onboarding. A chegada do novo conselheiro deve ser suave. E se você, conselheiro, sentiu que não teve uma boa receptividade desse ponto de vista de, pô, o pessoal não me apresentou tudo, você vai atrás, marca a sua reunião com a atuária, marca a sua reunião com o investimento e faz as perguntas difíceis para você saber em qual terreno você está pisando. Você precisa ter esse direcionamento. Fundamental. Eu acrescentaria aqui, né, uma boa secretaria de governança, o pessoal já citou, né? Quem circulariza os documentos, quem divulga a pauta com antecedência, quem garante a assinatura de ata, quem garante que você fez o registro, registro em ata, isso aí, que vai estar lá colocado, essencial. Se você não tem essa cultura de uma secretaria de governança, possivelmente você vai ter problemas e vai gastar energia aqui para, enfim, né, consubstanciar todos os pontos discutidos. Já finalizando, pessoal, assim,
calendário temático. Pessoal, vocês não sabem a importância disso para você ter uma tranquilidade de que assuntos importantes serão tratados ao longo do ano. Fábio, o que é um calendário temático? Calendário temático é aquele que você vai dizer, pega lá o de janeiro a dezembro, coloca no papel e diz, quando é que eu preciso ter uma política de investimento aprovada? Vigente em 1º de janeiro. Opa, mas quando é que eu vou começar? Tem fundação que começa em julho, fazer ali uma discussão de cenário, em agosto chama pessoas externas para palestrar, então você coloca, ó, na reunião do Conselho de julho, a gente vai discutir a revisão da estratégia do ano anterior. Na de agosto, na de setembro. Calendários ao longo do ano. Poxa, é sempre bom a gente fazer monitoramento aqui de carteira de crédito privado, de FIP, e a informação chega no... Coloca lá. Quando a gente vai fazer? Vamos diluir. Vamos fazer, então, no 1º semestre em março, no 2º em setembro. Então, você vai colocando ao longo dos anos os pontos mais importantes em cada um dos meses. Você já sabe que vai ter que apagar incêndio, a ver que surge a cada momento, mas você já sabe, mês que vem isso aqui tem que estar na pauta. Mês que vem aquilo tem que estar na pauta. Você cria um ambiente de distribuição de assuntos importantes e você consegue, pelo menos no papel, falar, puxa vida, colocando assim eu consigo ver tudo ao longo do ano, né? Ou assim deveria. Essencial, e eu finalizo aqui, pessoal, voltando no ponto, acho que de hard skills e soft skills, né? A cultura de treinamento dos conselheiros, a gente viu ontem aqui esse bate-papo, né? Fábio, eu quero fazer FIP de novo porque preciso. Eu sou o primeiro defensor dessa pauta. Basta olhar, não quero me aprofundar aqui, o que a gente está enxergando do ponto de vista de fundos de pensão no exterior, colocando investimentos alternativos na carteira. Como é que um país que caminha para ter juros baixos, mesmo a gente olhando um repique que deve acontecer para o ano que vem, que a gente vai conseguir rentabilizar com classes tradicionais aqui? É óbvio que você não faz isso de um dia para o outro, mas até para o conselheiro aprovar, eu preciso entender. Porque se você começar na área técnica, começar a chegar a esse tipo de investimento para o conselheiro e ele não tiver capacidade, no limite, por conservadorismo, ele diz, não, nós não estamos preparados aqui na instituição para aprovar investimento dessa natureza. Hard skills, extremamente importante. Eu acho que como melhor prática do que a gente tem visto em conselhos aqui no Brasil, também uma avaliação dos conselhos, os assessments, que o pessoal chama, até de dedicação, depois chega num mandato, né? Pô, o conselheiro tal teve disponibilidade ao longo do último mandato, ele foi, fez discussões, teve uma coletividade, um coleguismo ali, ele teve presente nas discussões, faltou absenteísmo, tudo isso é um ponto de avaliação, eventualmente, para uma reeleição, se for o caso. Então, tem lições aprendidas, inclusive para você votar em grupo. E eu devolvo aqui, Francisca, para a gente fazer uma interação com o público, se o tempo permitir. Desculpa aqui o excesso, eu tentei ser rápido também, mas eu quis trazer um pouco de experiência e ajudar os conselheiros a se situarem aqui, né? Com aquela famosa frase, né? Onde tudo é importante, tudo é prioridade, nada é prioridade. Então é importante a gente eleger as nossas aqui para que a gente não se perca no meio do caminho. Perfeito. Não, acho que foram ótimas as perguntas. A gente tem aqui várias perguntas de se as apresentações vão ser compartilhadas, qual o seu LinkedIn. Então, fica aí o Fábio Coelho da MEC, a Lenir Cavalcante, porque eu acho que esse último painel é um começo de uma aula, né? Acho que a gente pode ter um próximo summit aí, treinamento de conselheiros, por tudo que foi falado aqui, e várias outras interseções nesse sentido, né? Tem algumas perguntas de governança que eu acho que eu vou colocar juntas para a gente pensar aqui. Duas, né? Uma delas é o que vocês acham da prática do Conselho Deliberativo fazer avaliações oficiais dos diretores executivos, e outra, né, um procedimento sistemático aí para atualização, né, cadastral, para update das informações, para a gente não ter muita surpresa nos dados aí no fechamento do ano. Então, acho que são duas perguntas específicas, mas que eu falo elas duas por uma questão de práticas do dia a dia. Assim, acho que você falou a questão do calendário é excelente, mas acho que tem algumas outras, a Lenira aí também com a sua experiência. Vai ser basicamente essa pergunta que a gente vai ter que fazer. Pessoal, aproveito e peço desculpas. Em todos os painéis a gente não conseguiu ter tempo para colocar todas as perguntas, então a gente fica à disposição aí para fazer a ponte também,
os conselheiros, né, para os painelistas, podem nos procurar que a gente faz a ponte para dar sequência naquilo que a gente não conseguiu tratar, mas eu vou deixar essa pergunta para vocês aí, que são dicas práticas, né, uma avaliação dos diretores executivos e uma forma da gente conseguir acompanhar e melhor as informações para não ter surpresa aí nas avaliações atuariais. Imagino que um pouco disso talvez não seja nem atualização cadastral, mas esse ano aí para quem tem o IGPM tiveram várias surpresas atuariais, né? Mas eu vou deixar com dicas práticas, vamos colocar dessa forma ampla, dado que só vamos ter tempo para uma pergunta e depois eu volto aqui para os encerramentos. Começar com o Fábio e depois Lenir. Fechado. Eu comecei aqui o bate-papo dizendo que governança corporativa muitas vezes é você ir além do que exige a legislação. Se a gente olha em outros mercados mais avançados, eu acho que do ponto de vista de governança, que já estão há alguns anos na nossa frente, tá? O papel do conselho, né, de olhar a estratégia, envolve a nomeação da diretoria, do diretor-presidente, de todos os outros. Como é que ele faz isso? Olhando o perfil de cada um deles, olhando habilidades, olhando diversidade, etc, etc. Ele vai fazer essa composição e é papel do conselho de decidir sobre quem vai ser o próximo presidente da instituição, né? É óbvio. Você pode ter as recomendações, é isso aqui, então você vai fazer ali fulano é o candidato à reeleição. Você vai ver, pô, a gente preenche, pô, teve presente, tem... Mas esse é o papel do conselho, a gente está vendo muito essa discussão aqui em empresas estatais, né? Quem é que vai nomear o presidente da instituição? É o conselho. Está lá na lei das SAs, está lá nas melhores práticas internacionais, etc. Qualquer um pode sugerir, indicar, mas você vai ter que depois levar isso lá para um escrutínio dos próprios conselheiros. É papel do conselho fazer isso. Tá? E a gente falou aqui de acompanhamento. Eu falei também de profissionalização, incluiria na resposta anterior, né, de buscar profissionalização. E o pessoal, agora que eu não tenho mais a questão do disclaimer, não me perguntaram, Fábio, o que você acha de conselheiro independente? E aí eu já antecipo uma pergunta que não foi feita, assim, melhores práticas de governança no mundo vão nessa direção. Então, vamos sair de Brasil, no mundo, tá? Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. E só para não deixar de falar assim, de como é que eu acompanho, tá? Eu gosto muito da analogia do médico. Assim, eu vou me automedicar, aprender todos os manuais de medicina para acompanhar? Não. Mas eu vejo muita gente querer fazer isso também do ponto de vista de investimento. É óbvio, educação financeira, eu sou um grande defensor, a gente precisa ter, mas pela complexidade do número de produtos de investimento que são gerados todo dia, a dinâmica de quem são os melhores gestores, e etc. Assim, Fábio, né, pô, tem formação, assim, eu não consigo acompanhar tudo. Né? Dinâmica profissional. Em algumas vezes, você precisa pedir até ajuda para fazer isso. Tá? Eu cito o exemplo, só para não me estender, de quando eu fui tomar a decisão de fazer a migração para a Previdência do setor público. Né? Eu estava lá no regime próprio e fui fazer a migração. Né? Quando eu fui fazer as minhas simulações, eu fui extremamente conservador em termos de taxa de juros. Extremamente conservador. Eu falei assim, pô, casa de ferreiro, né? Eu falei, pô, você usei uma taxa real de 4% para descontar os meus fluxos. Eu disse assim, passados 3 anos, 4 anos, isso é ser extremamente conservador, usar uma taxa real de longuíssimo prazo de 4%. Já estou eu aqui, plano CD, né? Revisitando as minhas contribuições, porque o Fábio, obviamente, ele tem uma formação e diz assim, poxa, eu preciso aumentar a minha contribuição. E aí o papel do conselho vai ser, entenda o seu público. Seu público tem condição de fazer essa matemática? Não tem? Ajude. Deixo por aqui para não estender, Francisco. Eu gosto muito de falar e ir em frente. Gostamos de ouvir, né, Lenir? Vamos lá com as suas experiências todas aí de consultorias em reuniões de conselho, quais são suas dicas práticas? Tá? Eu só vou pegar um gancho rapidinho do Fábio, porque eu não consegui resistir, Francisca, de algumas conversas que nós tivemos há anos atrás, que a gente falava, não, faz com 3.
A Francisca usa 3. Eu falei, mas 3? Ela, e agora 3 é demais, o que é a vida, né? Voltando aí na pergunta, que seria aí focada na questão da avaliação, né, dos diretores, conselheiros, como você criar um processo visando maximizar aí os benefícios para as fundações e para os seus participantes, acima de tudo, né? Ao longo da minha experiência aí com muitos conselhos, muitas diretorias, a gente percebeu que, na verdade, principalmente focando um pouco mais nas empresas privadas, porque as públicas o Fábio até dividiu um pouco melhor, toda vez que a gente percebia que o headquarter da empresa, a diretoria da empresa, ela estava comprometida com a entidade de previdência, ela tinha interesse de que as coisas evoluíssem, que fosse tudo bem feito, as pessoas tivessem treinamento, você percebia um envolvimento muito maior das demais pessoas, dos outros diretores. Então, eu acho que isso é fundamental, que tenha uma consciência de cima, né? Naquele organograma que o Fábio colocou, acho que ali é exatamente o ponto. Se você tem ali no poder decisório da organização uma conscientização de que isso é importante e que isso escalone para que as pessoas também que participam da entidade, nos níveis gerenciais, os demais níveis, se comprometam em estudar, aprender. E aí você tem várias formas de permitir isso, né? Oferecendo treinamento, cursos mesmo de especialização, que de alguma forma traga benefício tanto para a empresa quanto para a entidade de previdência complementar. Eu acho que é isso, e acho que precisa mesmo ter uma avaliação, as pessoas que estão na entidade, nas funções de diretoria, conselho, deliberativo e fiscal, precisam estar comprometidas, precisam se dedicar, e tem que ter uma forma de você avaliar se isso está sendo bem feito, porque se você chega e só assim, faz a sua assinatura de que aprovou, não está comprometido com um benefício maior do que é uma previdência, né? Só botando um parênteses, assim, a responsabilidade das pessoas ali na entidade, na função de conselheiro, que escolheram os seus diretores, os diretores que vão gerir a entidade, é com o futuro das pessoas, das famílias dessas pessoas. E eles precisam encontrar, né, os participantes, encontrar com o seu interlocutor esse comprometimento que a pessoa entende, sabe, está disposta a ensinar, a ajudar, ou de direcionar, olha, eu sei que é complexo a educação financeira, eu concordo, mas assim, você vai indo aos poucos, passo a passo, nem todo mundo precisa ser expert para saber onde a fundação vai investir, mas ele precisa entender qual o impacto dele escolher um determinado perfil ou não, uma linguagem simples, né? A gente, ao longo da vida, aí, fez muito treinamento desse assunto, e você tinha exemplos básicos que a pessoa se identificava. Eu sou esse personagem, ou não, esse não, eu sou aquele outro personagem. Então, são formas lúdicas de você trazer a conscientização para o participante do que significa uma escolha hoje em relação ao futuro dele amanhã, né? E só pegando um gancho também de um comentário, né? A questão do papel do conselho aí de acompanhar as mudanças que são importantes. A gente falou redução de taxa de juro, né? Impacta significativamente nos compromissos da entidade, mudança de tábuas de sobrevida também. E aí agora, como vocês estavam colocando, a gente tem essa questão do ajuste de precificação, que vai impactar nas questões dos déficits, significativamente também para o próximo ano, é algo que o pessoal precisa estar atento, né? E estão muitos pontos que nessa agenda de obrigações as entidades devem estar atentas e colocar nesse seu calendário de estudos, previamente, tudo isso que pode ser feito, visando um objetivo maior, que é trazer aí a saúde financeira da sua entidade e o benefício para os seus participantes. Tá? Pessoal, vamos ter que encerrar. Continuaria aqui por muito tempo, apesar aí dos nossos excessos de tela. Agradeço muito
primeiro, a todo mundo que ficou junto com a gente ao longo desses 2 dias. Foram vários participantes, mais do que 500 inscritos para esse tema, o que eu acho que demonstra que tem, sim, muito interesse, né, de todo mundo que está aqui, todo mundo que faz parte desse sistema em aprender e principalmente em compartilhar, em trocar informações, e eu saio muito enriquecida aqui de todas essas conversas que a gente teve. Agradeço muito ao Fábio e à Lenir pela aula, muitos elogios, todo mundo querendo saber mais. Então, tanto Lenir quanto Fábio são pessoas que têm muito a compartilhar e muita disponibilidade. Acho que a palavra desse evento que fica para mim é disponibilidade e vontade, né? Quando a gente tem disponibilidade e vontade, e os objetivos são muito nobres, tem muito o que fazer. E, mais uma vez, eu acho que o nosso sistema tem que só crescer mais, né? Os desafios que a gente falou aqui são pequenos, perto do que uma boa gestão previdenciária faz na nossa vida, na vida dos participantes e principalmente para o país. Daqui a 20 anos a gente vai poder contar, né, o impacto que a gente fez. Acho que a vida vai se dividir entre quem tem uma previdência complementar e quem não tem. Isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer diferença, já faz hoje, mas com os desafios da previdência aí obrigatória vai ficar cada vez maior a diferença aí para uma qualidade de vida do nosso país como um todo. Então, faço aqui as minhas palavras, as deles, mas sei que os dois estão super à disposição para trocar, ajudar aí no compartilhamento de ideias. E, além disso, agradecer a todos os participantes e panelistas que gentilmente cederam seu tempo para nós. A TAG, eu falo em nome de toda a TAG, ficou muito feliz mesmo e realmente muito honrada pela participação de vocês, por todo mundo que atendeu. E eu espero que do nosso lado, humildemente, a gente possa fazer o nosso papel aí de ser um apoio, ser um parceiro, ser, né, um agente aí que faz parte desse processo de profissionalização. Se falou muito aqui, não era nosso foco hoje, né, mas eu concordo com o Fábio, a tendência global é esse processo de profissionalização, de buscar parceiros, e a gente acredita muito nisso, né? Cada fundação com seu porte, com seu tamanho, mas o que a gente acredita é que a gente tem que fomentar esse sistema e não criar dificuldades assim por diante, né? O nosso papel é buscar ser esse parceiro, e eu saio desse evento aqui com mais certeza do que nunca que esse é o melhor caminho, o caminho que eu escolhi, que todos nós aqui escolhemos, é o melhor caminho aí para nossas vidas pessoais e profissionais. Então, Fábio, Lenir, mais uma vez, obrigada. Eu vou encerrar esse painel junto com o nosso evento. Francisco. Se você, assim, eu estou organizando também eventos desse tamanho, imagino que você deva estar exausta depois desses 2 dias aqui, então, de fato, um grande abraço e boa noite a todos. Estou moída. Obrigada, Francisca, pelo convite, obrigada, TAG. Foi assim, Prazer, um privilégio estar participando do evento com vocês, e a gente está à disposição aí para ajudar toda vez que vocês precisarem. Um abraço ótimo a todos. Um grande Bom, abraço, eu termino falando que estão me lembrando aqui, em agosto a gente vai ter o nosso Summit original, que é focado no painel de investimentos. Então, os últimos 2 aí foram muito bacanas também. E ano que vem, com certeza, um novo evento focado para os conselheiros, onde contaremos com vocês já pela quantidade de perguntas não respondidas, teremos um repeteco aí. Para o ano que vem eu já estou ansioso pelo coffee break, viu? Certamente. Exatamente, um coffee break e um happy hour no final merecido. Espero todos estarmos reunidos aí num lugar muito agradável. Pessoal, até agosto, até os próximos encontros e um ótimo final de semana para todos. Obrigada. Obrigada.